relator Edson Fachin votou pela improcedência da ação direta de constitucionalidade. Ministro Nunes Marques, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, senhores ministros, senhoras ministras, ministro da AGU José Levi, vice-procurador-geral da República, doutor Humberto Jacques, doutora Carmen Lília, na pessoa que cumprimento todos os servidores, senhores advogados presentes à sessão, meu muito boa tarde a todos. Senhor presidente, eu vou fazer apenas um resumo, tentar colaborar com a pauta e depois faço juntada do voto. Serei bem sucinto. Preliminarmente assevero que a entidade autora possui legitimidade ativa para a propositura da presente demanda. Na condição de associação de classe de âmbito nacional, além de representar a categoria econômica homogênea das unidades federativas, possui campo de atuação equivalente à temática debatida nos autos em benefício das emissoras de rádio e de televisão brasileiras. Tenho a parte autora como legítima, portanto. Após o ajuizamento da presente ação, foi aprovado o texto da Lei nº 14.045, de 28 de dezembro de 2018, que alterou a redação original da Lei 13.582, de 2016, pelo qual restou disposto que esta lei altera a Lei 13.582, de 14 de dezembro de 2016, para dispor sobre a publicidade infantil nos estabelecimentos de ensino de educação básica no Estado da Bahia. A alteração legislativa consistiu na redução da eficácia territorial da Lei 13.852, de 2016, ao espaço dos estabelecimentos de educação básica, restando incólumes os demais termos da lei original quanto aos produtos cuja publicidade se busca coibir. Ou seja, a norma local não foi alterada a ponto de tornar prejudicada a presente ação. No mérito, a associação autora aponta máculas de inconstitucionalidade na Lei 13.582, de 2016 por vício de iniciativa, bem como vício no tocante ao conteúdo da norma, notadamente quanto à restrição de propaganda de produtos não previstos no rol do artigo 220 da Constituição Federal, e ainda por violação aos direitos constitucionais da livre iniciativa, da livre concorrência, do direito à informação, da liberdade de expressão e da proporcionalidade. O texto da lei é expresso em dizer que se veda a publicidade televisiva e de radiocomunicação às crianças, no horário compreendido entre 6 e 21 horas, de alimentos e bebidas pobres em nutrientes e com alto teor de açúcar, gorduras saturadas ou sódio. Cabe definir, portanto, se houve ou não usurpação da competência legislativa para a edição da norma. E, acaso não tenha havido tal usurpação, se a restrição imposta está conforme a autorização constitucional ou, ao contrário, ofende a liberdade de expressão, o direito à informação, a livre iniciativa, a livre concorrência e o princípio da proporcionalidade estritamente considerado. Entendo que a Lei 13.582, de 2016, incorreu em inconstitucionalidade formal, uma vez que não compete ao Estado da Bahia a edição da norma impugnada. Isso porque competem exclusivamente à União, a disciplina, o regramento e a regulamentação em matéria de publicidade comercial, consoante determinação dos artigos 22, inciso 39 e 220, parágrafo 3º, ambos da Constituição Federal. Tanto assim que essa Corte já se manifestou em casos análogos assim emendados. Ação direta de inconstitucionalidade, Lei 16.751, de 9 de novembro de 2015, do Estado de Santa Catarina, vedação de propaganda de medicamentos similares nos meios de comunicação sonoros, audiovisuais e escritos do Estado, propaganda comercial, matéria de competência legislativa privativa da União, violação dos artigos 22, inciso 29 e artigo 220, parágrafo 4º da Constituição Federal. Procedência da ação, ADI 5432, Tribunal Pleno, relator ministro Dias Toffoli, publicada no Diário de 3 de dezembro de 2018. Competência legislativa, ação direta de inconstitucionalidade, serviço de telecomunicações, propaganda, competência privativa da União. A Lei do Estado do Paraná, que impõe às operadoras de telefonia celular e aos fabricantes de aparelhos celulares e acessórios a obrigação de incluir em sua propaganda advertência de que o uso excessivo de aparelhos de telefonia celular pode gerar câncer. Violação à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e sobre propaganda comercial, artigo 22, inciso 4 e 29
da Constituição Federal, precedentes da Corte. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. ADI 4761, Tribunal Pleno, relator ministro Roberto Barroso, publicado no Diário de 14 de novembro de 2016. Embora a lei estadual número 13.582, de 2016, se mostre harmônica com o princípio da proporcionalidade, já que dá disciplina razoável ao tema em questão, isso não elimina o vício de inconstitucionalidade formal que a macula. É dever do Estado à preservação da saúde pública, em especial de crianças e adolescentes, como pessoas vulneráveis e em desenvolvimento. Por isso mesmo que qualquer manifestação de pensamento e liberdade de expressão em matéria de publicidade e propaganda que venha a afetar negativamente as pessoas e os bens sujeitos à especial tutela estatal são passíveis de limitação e controle, com o fim único de proteger essas pessoas e bens que estão, em certos aspectos, sujeitos ao amparo do Estado. A alimentação saudável, especialmente para as crianças, é tema de grande importância, para além dos interesses privados das empresas e até mesmo das famílias, e que pode receber disciplina de polícia estatal, inclusive porque isso tem reflexos na saúde pública. Porém, cabe exclusivamente à União dispor sobre o ponto. Constituição Federal, artigo 22, inciso 29 e artigo 220, parágrafo 3º, inciso 2. Ressalto que já foram editados diplomas normativos de caráter nacional para bem definir o direito humano à alimentação adequada, tais como a Lei 11.346 de 2006 e o Decreto-Lei 986 de 1969. O texto constitucional, Constituição Federal, artigo 220, parágrafos 3º e 4º, é claro ao estipular que compete à lei federal estabelecer meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de propaganda de produtos que possam ser nocivos à saúde. Inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 220. Aqui não se trata de competência concorrente, mas de competência privativa da União. Logo, não há espaço para legislação estadual suplementar. E é talvez um dos poucos trechos da Constituição que ela não trata apenas de lei e que reforça que se trata de lei federal. Ainda que se admita como proporcionalmente adequada, republicana, útil e de claro ganho social, a Lei de Iniciativa Estadual em Análise, ao haver restringido a propaganda de produtos alimentícios às crianças e aos adolescentes, incorreu em inconstitucionalidade formal, por ofensa dos artigos 22, inciso 29 e artigo 220, parágrafo 3º da Constituição Federal. Não há qualquer relevância no fato de o âmbito territorial da lei maior ou menor. Por isso, a lei estadual posterior, que restringiu a abrangência da lei a certos estabelecimentos, não supriu a inconstitucionalidade. O que está em jogo não é o âmbito espacial da lei, mas sim o seu âmbito material. Diante do exposto, senhor presidente, primeiro quero louvar a iniciativa da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, parabenizar o eminente relator pelo denso voto, mas entendo, por mais relevante que seja a matéria de fundo, não vejo como afastar tal violação e julgo procedente o pedido para declarar inconstitucionalidade na íntegra da Lei 13.582 de 2016 e, por arrastamento, suas posteriores alterações. É como voto. Muito obrigado, ministro Nunes Marques. Passo agora a palavra para o ministro Alexandre de Moraes para o seu voto. Boa tarde, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministro Luiz Fux. Cumprimento também a ministra Rosa Weber, vice-presidente, ministra Carmen Lúcia, ministros, o nosso vice-procurador-geral da República. Hoje já estivemos juntos, doutor Humberto, no Tribunal Superior Eleitoral. É sempre um prazer revê-lo. O advogado-geral da União, professor José Levi. Cumprimento também os advogados que fizeram as sustentações orais, que sempre trazem inúmeras contribuições para que possamos analisar sobre uma ótica, sobre as várias óticas, as óticas diferenciadas. Em especial, cumprimento o eminente ministro Edson Fachin, relator do caso, que, ao detalhar todas as possibilidades, facilita muito o nosso trabalho, pelo menos facilitou muito o meu trabalho. Também, presidente, farei um breve voto sintético, colocando as questões que entendo
mais importantes, até porque a discussão já é posta. Quanto à legitimidade, também eu acredito permanecer, porque em que pese a redação original do artigo 1º da lei da Bahia estabelecer expressamente a questão da publicidade, a alteração legislativa, ao falar comunicação mercadológica no artigo 1º, explica lá no finalzinho, no artigo 4º, o que acha que é a alteração, a comunicação mercadológica, e fala claramente divulgação de produtos, serviços, marcas e empresas, independentemente do suporte da mídia ou do meio utilizado. Então, obviamente, continua aberta a possibilidade de veiculação por meio de rádio, televisão. Então, eu entendo, assim como o eminente ministro relator, entendo pela plena legitimidade. Também, presidente, gostaria aqui de colocar que a minha visão, a minha fundamentação, a minha visão é um pouco diversa da visão do eminente relator, mas a minha conclusão é muito semelhante à do ministro Edson Fachin. Eu não teria dúvidas de dar um outro encaminhamento à presente ação direta de inconstitucionalidade se a redação original tivesse permanecido. A redação original tinha uma finalidade muito específica, regulamentar a publicidade. Tanto que o caput dizia, fica proibida no estado da Bahia a publicidade dirigida a crianças, de alimentos e bebidas pobres em nutrientes e com alto teor de açúcar, gorduras saturadas ou sódio. Então, era algo específico em relação à publicidade. E em que pese, aqui uma observação à latere, em que pese, e concordo plenamente, todos os estudos de obesidade infantil, o aumento da obesidade infantil, e é algo extremamente grave, porque ao mesmo tempo em que várias doenças derivadas de falta de nutrientes, de bons nutrientes, afetam as crianças e adolescentes, a obesidade vem aumentando. É um aparente paradoxo, mas mostra que é uma comida extremamente pobre de nutrientes. Em que pese isso, 72% das causas de morte vem afetando as camadas mais pobres da população em virtude dessa alimentação, 75% dos gastos do SUS. Há essa relação entre propaganda de alimentos e obesidade infantil. Em que pese isso, nós sempre temos que ver com uma certa... temos que relativizar um pouco isso, seja em virtude da extrema dificuldade em se restringir uma propaganda, porque faz parte, como foi muito bem citado, da tribuna, faz parte da liberdade de expressão, seja porque também sejamos realistas. Hoje, com a internet, hoje, com celulares, as crianças e adolescentes têm acesso a qualquer informação, independentemente dessa restrição. Hoje, as grandes restrições, ou as ditas restrições absolutas, têm pouquíssima eficácia. A eficácia é muito maior quando publicidades, propagandas vêm acompanhadas de mensagens educativas. Mas, em que pese isso, ficaria mais na discussão da redação original. Quando o legislador baiano, e não importa qual a razão, mas quando o legislador baiano altera a lei e diga, fica proibido no estado da Bahia a comunicação mercadológica dirigida às crianças nos estabelecimentos de educação básica, aqui me parece que houve uma alteração no eixo legislativo, como muito bem salientado pelo eminente ministro Edson Fachin. Ou seja, aqui se direcionou uma regulamentação sobre um assunto, comunicação mercadológica, que tangencia, obviamente, a publicidade, eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso, mas o assunto que tangencia, mas a regulamentação dirigida a um local, ao estabelecimento de educação básica. Como existem leis
proibindo outras práticas em estabelecimentos de educação básica. Ao mudar esse foco, me parece que mudamos também o foco interpretativo das competências constitucionais. E por que eu digo isso? Porque, nesse sentido, não é, ao meu ver, respeitando todas as posições em contrário, não é correto afirmar taxativamente que não existe uma legislação federal que cuide do assunto. Existe uma legislação federal. Eu diria que existe mais do que uma legislação federal que cuida desse assunto cujo viés foi alterado legislativamente pela Assembleia Legislativa da Bahia. O artigo 5º da Lei 13.257, o marco legal da primeira infância, trata do assunto. O que diz o artigo 5º do marco legal da primeira infância? Constituem áreas prioritárias para as políticas públicas para a primeira infância, a saúde, a alimentação e a nutrição. A convivência familiar, comunitária e continua, bem como a proteção contra toda forma de violência e de pressão consumista, a prevenção de acidentes e a adoção, aqui eu peço muita atenção, e a adoção de medidas que evitem a exposição precoce à comunicação mercadológica. Então, a lei federal que diz constitui área prioritária para as políticas públicas. Visando o quê? Tentando evitar o quê? A exposição precoce à comunicação mercadológica. Por quê? É o início do artigo 5º. Para preservar saúde, alimentação e nutrição. Então, já há um comando legislativo federal muito enfático para que as políticas públicas dos 3 entes federativos se direcionem nesse aspecto. Aqui é o que nós chamamos, todos nós academicamente, de uma lei nacional. É uma lei federal, mas que se aplica aos 3 entes federativos. O Código de Defesa do Consumidor, da mesma forma, no seu artigo 37, parágrafo 2º. O artigo 37, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor, ele prevê a proibição por abusividade de toda publicidade que se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança. Dessa forma, se a legislação federal, seja o Código de Defesa do Consumidor, seja o marco legal da primeira infância, voltado à criança, se a legislação federal ela permite essa restrição à comunicação mercadológica, não só permite a restrição à comunicação, à precoce exposição à comunicação mercadológica, mas também visa a saúde, a alimentação e a nutrição da criança, exigindo com prioridade políticas públicas nesse sentido, olha, então, a questão está tratada do ponto de vista da legislação federal. Nada impede que, nesse sentido, os estados possam, aqui entendo, nos termos do artigo 24, inciso 15, exercer a sua competência concorrente. Competência concorrente para legislar sobre a proteção à infância e à juventude. Em momento algum, com essa alteração legislativa, me parece possível afirmar quebra da constitucionalidade, desrespeito à constitucionalidade do artigo 22, 29, do artigo 220, parágrafo 3º, que sim, poderiam ser utilizados, ambos os artigos, em relação à redação original. Mas em relação à nova redação, a nova redação tem proteção federal. A nova redação da questão mercadológica, o excesso, o abuso, tem proteção, como disse, do marco legal da primeira infância e do Código de Defesa do Consumidor. O que pretendeu o legislador baiano com a alteração legislativa? Olha, como podemos realizar essa proteção? Como podemos
priorizar o que a legislação federal indica do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da nutrição. Vamos proibir a comunicação mercadológica dirigida a crianças nos estabelecimentos de educação básica. E aqui não foi algo tirado da cartola. O eminente ministro Edson Fachin detalhou as indicações da Organização Mundial de Saúde nesse sentido. Então, algo que levou em conta a ciência, algo que levou em conta a questão técnica, científica. Nesse sentido, não me parece que houve invasão de competência. Essa legislação, a meu ver, não é uma legislação sobre publicidade. Essa legislação é uma legislação sobre proteção da criança, proteção prioritária que a legislação federal exige, proteção em relação à questão mercadológica, a comunicação mercadológica. Mas isso quem exige é a Constituição, isso quem exige é a legislação federal. Então, eu afasto a inconstitucionalidade com base exatamente no artigo já citado, no artigo 24, inciso 15, competência concorrente, que veio a suplementar a legislação federal editada, o artigo 5º da Lei 13.257, de 16, e o próprio parágrafo 2º do artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor. A minha única, eu na verdade nem acho que seja uma divergência em relação ao ministro Edson Fachin, talvez uma complementação, nem uma complementação, porque Sua Excelência deixou claro isso, mas talvez uma complementação no dispositivo. Até brincava com Sua Excelência no intervalo, se não seria possível fazer a comunicação mercadológica do acarajé na Bahia. Porque como ficou o caput do artigo 1º, proíbe até qualquer comunicação mercadológica de proteínas, de vitaminas, ou seja, de alimentos saudáveis. Então, me parece que aqui seria, e nesse sentido eu encaminho meu voto, que tem, eu diria, 99,9%, conclui com Sua Excelência, o relator, mas me parece que aqui caberia uma interpretação conforme da proibição de comunicação mercadológica dirigida a crianças nos estabelecimentos de educação básica em relação a alimentos e bebidas pobres em nutrientes e com alto teor de açúcar, gorduras saturadas ou sódio, que é exatamente a proteção que a legislação federal também pretende. E, pelo que eu entendi, exatamente esse foi o raciocínio, todo móvel do voto de Sua Excelência, o eminente ministro Edson Fachin. Então, eu aqui julgaria parcialmente procedente para conceder a interpretação conforme ao artigo 1º da lei, no sentido exatamente de que fica proibida a comunicação mercadológica dirigida às crianças nos estabelecimentos de educação básica, mas em relação a alimentos e bebidas pobres em nutrientes e com alto teor de açúcar, gorduras saturadas ou sódio. É o voto, presidente. Obrigado. Parcialmente procedente para dar essa interpretação conforme. Como vota Sua Excelência o ministro Alberto Barroso? A Vossa Excelência está impedido, né? Está impedido? Como vota a ministra Rosa Weber? Não. Como vota Sua Excelência a ministra Rosa Weber? Deve estar com alguma dificuldade de entrar novamente. Eu vou pular e depois nós voltamos. Como vota o ministro Dias Toffoli? Está fora também do ambiente. Presidente, Vossa Excelência me permite, presidente? Pois não, ministro Edson Fachin. Enquanto Vossa Excelência está fazendo a nominata, eu apenas peço
Claro. uma breve intervenção para dizer que a conclusão do ministro Alexandre Moraes vai ao encontro da minha conclusão. Portanto, não temos dissonância nessa perspectiva e, se necessário, eu faria esse ajuste, porque a fundamentação de Sua Excelência, com o brilho usual, acresce a fundamentação que eu trouxe em meu voto. Tá. Então, eu pediria ao ministro Alexandre para remeter essa interpretação conforme o artigo 1º e a parcial procedência que o ministro Edson Fachin aderiria. A ministra Rosa não conseguiu entrar, o ministro Dias Toffoli também não. Como vota a ministra Carmen Lúcia? Som. Senhor presidente, senhores ministros, cumprimento mais uma vez, agora na pessoa do ministro Edson Fachin, senhor vice-procurador-geral, mais uma vez, cumprimento os senhores advogados que assomaram a tribuna e que aqui estão, especialmente faço cumprimento de todos na pessoa deste grande advogado brasileiro, como todos que assomaram, mas do doutor Fernando Neves. E quero que todos se sintam cumprimentados por mim, agradecido pelas achegas que trazem. E neste caso, senhor presidente, também serei breve, farei juntada de voto, mas, inicialmente, eu diria que, como começou falando o ministro Edson Fachin, agora o ministro Alexandre de Moraes, fosse a primeira a redação não, porque não se muda a norma para fazer outra redação, mas fosse a norma originária, eu não teria nenhuma dúvida em acolher a inconstitucionalidade que foi alegada pela autora. Parece-me que, neste caso, haveria, sim, uma questão relativa à liberdade de comunicação comercial, de propaganda, e, neste caso, inteiramente inconstitucional. A alteração que foi promovida e que, então, estabelece que, no espaço de proibição no Estado da Bahia da comunicação dirigida às crianças, me parece que, neste caso, a interpretação que busca agora o ministro Alexandre de Moraes, com a aceitação do que disse o ministro Fachin, põe a seguinte situação de dificuldades. A ser assim, a norma não foi revogada, a norma não foi alterada, porque a norma originária trazia exatamente que fica proibida no Estado da Bahia a publicidade dirigida a crianças de alimentos e bebidas pobres em nutrientes e com alto teor de açúcar, gorduras saturadas ou sódio. Parece-me que agora o que traz no voto o ministro Alexandre, para não proibir toda e qualquer comunicação mercadológica nesse espaço, seria acolher aquilo que parte da norma que foi revogada por essa, na alteração feita, teria deixado de acolher. Então, nós estaríamos dando não a interpretação conforme, porque a ser conforme, parece-me, ministro Alexandre, teria que ser de acordo com as diretrizes da legislação nacional, do Código do Consumidor e da própria Constituição, principalmente, que fixa aquilo que seja salutar, que seja da saúde garantido para as crianças. E, neste sentido, é que eu acho que o voto originário do ministro Fachin, que não desce a essa minúcia, é aquele que eu acompanharia. Ou seja, se é preciso que se tenha uma restrição àquilo que é comunicado mercadologicamente no espaço das escolas e que foi tratado sem essa minudência na alteração legislativa baiana, teria que ser introduzida por uma outra norma ou por uma explicitação apenas, neste caso, de afastamento, que foi o que a norma fez, de induzir crianças a excesso de consumo, especialmente em relação a alimentos. Eu digo isso, presidente, porque eu supero e acho que na interpretação dada pelo ministro relator, que é também a direção que dou ao meu voto, é no sentido de que aqui se repete o que se tem na legislação nacional, nos termos da Constituição, na legislação nacional, e, portanto, não haveria inovação e não vislumbre inconstitucionalidade formal. Na norma originária, que não é mais a que nós estamos julgando, como eu disse, eu veria uma inconstitucionalidade flagrante, porque a Constituição
propõe como primeiro valor as liberdades. E esta proposta permanente de proibir, como se proibir fosse educar, e não é, educação é mais do que isso, educação é formar, e é preciso que se deixe as famílias, a sociedade, a escola, até porque não adianta proibir no espaço e lá fora ter alguém que tem um carrinho vendendo coisas exatamente com estes elementos. Mas neste espaço, estando proibido tudo que seja comunicação mercadológica, aí sim eu tenho um direcionamento sobre a educação neste sentido que é próprio de cada escola e que está na Constituição para preservar as crianças. Neste sentido, eu me ponho de acordo no sentido de julgar improcedente o pedido formulado na ação, porque aqui o que a minha geração cantou, a minha com um pouco de atraso, mas que é além da porta, tem porteiro sim. Quer dizer, essa ideia de uma sociedade proibitiva deixa o tempo todo de educar no sentido de o que é bom, o que é necessário, o que é saudável, e simplesmente se impõe proibições como se com isso nós estivéssemos dando a densificação necessária para a ideia de uma educação para essas crianças. Não me parece compatível com uma Constituição que propõe como valor fundamental a liberdade. Educar é libertar, é fazer com que a pessoa possa, no crescimento pessoal, no crescimento humano, numa dimensão suprapessoal, portanto, fazer escolhas a partir de informações que são dadas pela escola. Não é proibindo, até porque, nestes casos, basta ter uma oportunidade que aquilo que é proibido é experimentado. Então, eu não acredito em nenhuma educação proibitiva. Eu acredito na educação libertadora e acho que é isso que a Constituição propõe. E estou acompanhando o ministro Edson Fachin no sentido da improcedência, mas sem esse limite, ministro Alexandre, que Vossa Excelência agora traz, porque até mesmo pelo que Vossa Excelência disse, o que se tem na Constituição e até no Código do Consumidor, por exemplo, para a gente legitimar os estados a poderem atuar, é que não se formem cidadãos que tenham neste afã de ter sempre, de consumir, um valor humano e não valor exterior ao que é humano, até necessário, mas não valor humano. Se ficarmos no que é gordura saturada, ou que é, proibimos chocolate, proibimos gordura, proibimos acarajé, proibimos... Nós vamos proibir até quando? A humanização não é proibição, é libertação. Então, eu não gosto dessa cultura do além da porta, há um porteiro sim. Já tem a porta da Constituição para dizer quais são os limites que é preciso dar no sentido da formação digna das pessoas e que para as crianças, tenho para mim, que é preciso sim valorizar. E é dever do Estado estabelecer políticas públicas, que foi muito enfatizado pelo ministro Fachin, exatamente na diretriz constitucional dos atos internacionais, incluído aí a orientação da Organização Mundial da Saúde, mas mais que saúde física, é preciso que a gente tenha esta saúde humana que faz com que cada um seja responsável por si e pelo outro, e que num ano como este nós tanto aprendemos que fez falta não ter essa educação numa dimensão humanitária. Por isso, eu estou votando no sentido da improcedência, do ponto de vista formal, porque tenho para mim que esses valores de educação humanística e mais plena se contém na proibição de não se utilizar este espaço, que foi o que foi valorizado na alteração legislativa, para uma comunicação mercadológica, como se mercadorias, como se compras, como se vendas de homens e de almas fosse possível no momento em que a pessoa está se formando. Mas não poderia acatar a proposta do ministro Alexandre, porque então eu teria que voltar à redação, à norma anterior, cujo texto foi alterado, porque aí eu estaria restringindo a um dado e não me parece que fosse só isso. Acho que a alteração foi para preservar o espaço e o que se faz naquele espaço em termos de educação. Se tiver de vir mais alguma restrição nos termos exatamente da legislação, que venha, mas eu ficaria com a interpretação mais ampla que foi dada pelo ministro
Fachin, que é a orientação que eu tinha em primeiro meu voto, que eu mantenho então. No sentido, sim, da improcedência, mas com estes fundamentos, com todas as vênias do ministro Alexandre, que eu sei que tenta, na nossa condição de... Nós somos salva-vida de normas. Nós estamos tentando o tempo todo aqui, esta semana, salvar a vida das normas com a interpretação possível. Só que, neste caso, o que Vossa Excelência propõe, ministro Alexandre, é o que foi alterado e que fez com que eu não me encaminhasse pela procedência da ação. Esta é a razão pela qual, com todas as vênias, eu voto no sentido da improcedência, senhor presidente, com estes fundamentos que apresento rapidissimamente, alinhavando, e, mais uma vez, cumprimentando o eminente ministro Edson Fachin pela grandeza do voto. Muito obrigada pela palavra. Muito obrigado, ministra Carmen Lúcia. Como vota, ministro Ricardo Lewandowski? Presidente, boa tarde. Cumprimento Vossa Excelência, como faço sempre. Em seu nome, cumprimento todos os presentes, respeitosa e afetuosamente. Senhor presidente, a lei baiana é benfazeja, é extremamente bem intencionada. No entanto, como já foi dito por alguém que me antecedeu, não resolve o problema. O problema é muito mais profundo, porque hoje as crianças vão com celulares na escola, e essa propaganda mercadológica, ela acompanha a criança onde ela está, dentro da escola, fora da escola, e o controle desta propaganda, sobretudo a nociva à saúde, é muito difícil de ser feita nos dias atuais. Não obstante essa observação que faço, senhor presidente, desde logo quero dizer que acompanho integralmente o substancioso voto do eminente ministro relator. Eu teria uma objeção inicial no sentido de acolher a preliminar, porque eu entendo que, após o ajuizamento, a Lei Estadual 14.045 alterou substancialmente a Lei 13.582 de 2016, que foi objeto da ação direta de inconstitucionalidade. Vencido neste ponto do não conhecimento, eu entendo que o ministro Fachin, todos eles que agora o acompanharam, com a devida vênia da divergência aberta pelo ministro Nunes Marques, eu entendo que é dever do Estado, segundo consta do artigo 227 da nossa Constituição e deflui de todos os tratados internacionais que o Brasil subscreveu, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, etc. Portanto, é um dever do Estado. Estado aqui compreendido genericamente, e nós somos um Estado federal e é uma competência concorrente, quer dizer, essa competência é atribuída não apenas à União, mas aos Estados, ao Distrito Federal e também aos municípios. Portanto, dito isto de forma muito genérica, quero dizer que acompanho o eminente ministro Fachin, entendo que a solução apresentada pelo ministro Alexandre Moraes é engenhosa, está, digamos assim, abarcada pela solução dada pelo ministro Fachin, mas vejo a mesma dificuldade agora apresentada pela ministra Carmen Lúcia de verificar em cada caso concreto qual é o elemento, qual é o alimento que deve ser banido da propaganda. Eu penso que a solução mais abrangente apresentada pelo ministro Edson Fachin é de mais fácil execução. Compreendo que a solução apresentada pelo ministro Alexandre Moraes talvez seja tecnicamente mais adequada, mais sofisticada, mas do ponto de vista da execução, e nós juízes temos que estar preocupados com a execução de nossas decisões, penso que, com devida vênia, a solução, o voto do ministro Fachin é o que deve ser adotado, pelo menos é o que faço nesse momento. Portanto, com relação integralmente, pela improcedência. Muito obrigado, ministro Lewandowski. Com vota Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes. Boa tarde, presidente. Boa tarde, ministra Carmen. Boa tarde, ministra Rosa. Cumprimento o eminente relator. E eu, então, presidente ministro Fachin, que trouxe
um belíssimo e bem fundamentado voto, eu quero dizer o seguinte, presidente, tal como já foi pontuado aqui, eu fiquei impressionado com a própria formulação da norma, agora na sua nova redação, quando diz que fica proibida, no estado da Bahia, a comunicação mercadológica dirigida às crianças nos estabelecimentos de educação básica. E depois fica impedida a utilização, o parágrafo primeiro foi revogado, o parágrafo segundo diz: fica impedida a utilização de celebridades ou personagens infantis na comercialização, bem como a inclusão de brindes promocionais, brinquedos ou itens colecionáveis associados à compra do produto. Então, aqui me parece que essa norma, ela traz uma dificuldade até mesmo de aplicação. Quer dizer, quais seriam os meios e modos em que esse tema seria versado na Bahia? É claro que quando a ABERT trouxe esse tema para nós outros aqui no Supremo Tribunal Federal, estava preocupada com o impacto que isso poderia ter no âmbito nacional, a partir de propagandas que se fazem em termos nacionais. Mas isso acabou por ocorrer ou ser superado com a alteração da norma, e isso já foi amplamente reconhecido. Eu observo que a legislação originariamente impugnada foi objeto de alterações promovidas por essa Lei 14.045, e antes o que nós tínhamos era que ficava proibido no estado da Bahia a comunicação mercadológica dirigida às crianças nos estabelecimentos de educação básica. Bom, não obstante as modificações legislativas promovidas, verifico que a questão constitucional que deu asa a esta ação permanece, ou seja, saber se a legislação estadual que dispõe sobre a propaganda comercial usurpa a competência privativa da União para legislar sobre o tema. Também eu acho que não há dúvida de que o artigo 22, inciso 29 da Constituição, é claro que, ao dispor que compete privativamente à União legislar sobre propaganda comercial. Todavia, no presente caso, como já observado pelos vários ministros que me antecederam, a modificação da norma impugnada parece ter transmudado em essencial o seu próprio eixo temático. Isso já foi alvo dos comentários do ministro Fachin e depois também do ministro Alexandre de Moraes. Não posso deixar de reconhecer, porém, que mesmo com a edição da Lei Estadual 14.045, pode haver diversas más compreensões que podem advir da interpretação do texto. Observa-se, por exemplo, que a redação atual do artigo 1º dispõe que fica proibida, no estado da Bahia, a comunicação mercadológica dirigida às crianças nos estabelecimentos de educação básica. Dessa redação ainda bastante ampla, dever-se-ia perquirir sobre quais os meios de comunicação recairia a norma proibitiva. A ministra Carmen acaba de falar, por exemplo, na possibilidade, hoje, quer dizer, de se chegar em comunicações via celular. Se observarmos o artigo 4º da lei, fica evidente que o intuito extremamente amplo do legislador de proibir a comunicação mercadológica por toda e qualquer atividade de comunicação comercial, inclusive publicidade para divulgação de produtos, serviços, marcas e empresas, independentemente do suporte, da mídia ou do meio utilizado. Nesse ponto, eu me questiono como seria, afinal, possível verificar o cumprimento da lei no caso de veiculações publicitárias em veículos de radiodifusão. Certamente, dá pelo menos a impressão de que a lei seria totalmente inócua
neste ponto. Aqui se exterioriza, no caput do artigo 1º, antes de tudo, uma clara deficiência de legística na elaboração da norma impugnada. O conhecimento das sistemáticas de produção de atos normativos, a propósito, é matéria da mais alta relevância e que, infelizmente, ainda carece de um aprofundamento na doutrina brasileira. No direito comparado, faço referência aos trabalhos do professor Carlos Blanco de Moraes, que se dedicou intensamente a essa matéria com a publicação da clássica obra Manual de Legística, Critérios Científicos e Técnicos para Legislar Melhor. Aqui há que se ressaltar a extrema responsabilidade que é atribuída ao chefe do Poder Executivo quando se admite a este agente o exercício da função normativa, ainda que de forma atípica. A esse respeito, considero oportuno ressaltar a advertência feita por Vitor Nunes Leal acerca da gravidade da atividade legiferante, no que se aplica ao exercício do poder regulamentar. Como pondera este grande autor, nosso ex-colega, tal é o poder da lei que a sua elaboração reclama precauções severíssimas. Quem faz a lei, dizia Vitor, é como se estivesse acondicionando materiais explosivos. As consequências da imprevisão e da imperícia não serão tão espetaculares e quase sempre, só de modo indireto, atingirão o manipulador, mas podem causar danos irreparáveis. Tão delicada é a tarefa normatizadora que o ilustre professor alemão Hermann Jahrhais faz a advertência de que criar normas configura uma das mais difíceis experiências, qual seja a experiência com o destino humano. Não obstante essa advertência, e eu me lembro de um professor que foi meu professor em Münster, professor Degenhardt, que ressaltava, com base na jurisprudência da Corte Constitucional, que leis feitas de maneira obscuras, elas próprias poderiam, em determinados casos, ser declaradas inconstitucionais, porque violavam o princípio do Estado de Direito na versão da segurança jurídica, clareza da norma. Limitação a direitos tem que ser claras. Não obstante essa advertência, acompanha o relator na sua conclusão pela improcedência da demanda, por entender que hoje o que resta da sua eficácia normativa é tão somente a proibição de propagandas de publicidade impressa, como cartazes, banners, etc., que veiculam a comercialização de produtos infantis dentro dos estabelecimentos de educação básica. E por isso também devo dizer que também não seria refratário a uma interpretação conforme na linha proposta pelo ministro Alexandre. Mas a mim me parece que com essa alteração houve, de alguma forma, a alteração do escopo que inicialmente não era claro no texto originário. Portanto, eu estou partindo dessa premissa. Compreendido dessa maneira o alcance normativo, está-se diante de uma norma que, como observado pelo relator, propõe-se a concretizar as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, o que aproximaria a questão à competência para adotar medidas de proteção à saúde, como muito bem Sua Excelência delineou ao comparar, fazer um belo estudo comparado da situação aqui descrita e, de alguma forma, esboçada com aquilo que nós vimos enfrentando no âmbito daquilo que eu tenho chamado de jurisprudência da crise da saúde. Ante todo exposto, estou votando também pela improcedência da ação direta de inconstitucionalidade, mas tentando frisar, presidente, acho que, mas isso depois o relator nos poderá brindar, sobretudo, me parece, na ementa, que os fundamentos determinantes dessa decisão devem ficar muito claros, para que a gente depois não tenha perturbação e efeitos expansivos em outras unidades da federação. Verifico que o ministro Dias Toffoli já conseguiu entrar, então passo a palavra a Vossa Excelência para o voto. Ministro Dias Toffoli.
Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, senhoras ministras, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, hoje o vice, doutor Humberto Jacques, sempre querido amigo, desde a época do eleitoral, senhoras e senhores advogadas e advogados, servidores, todos que nos acompanham. Eu, rapidamente, como só ia acontecer quando não sou relator, eu adiro a uma das posições. As posições colocadas são todas muito bem fundamentadas, mas nós temos que ter uma decisão. E eu me coloco no sentido do voto do relator, também achando que uma interpretação conforme sigam os debates, conforme sugerido pelo ministro Alexandre de Moraes, possa vir a resultar em alguma solução, se isso o debate vier a aprofundar. Mas, a princípio, eu me coloco a favor do voto do ministro relator, Luiz Edson Fachin. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli. Passo a palavra agora ao meu ministro Marco Aurélio para o seu voto. Presidente, voto por penúltimo. E fiz, num passado recente, proposta de emenda regimental para, na metodologia da tomada de votos, adotarmos o que ocorre nos tribunais em geral do país. Sempre votar a seguir ao relator o que lhe é o seguinte em ordem de antiguidade. Mas não consegui sensibilizar os colegas quanto a essa metodologia que, como eu disse, é adotada em todos os tribunais do país. Vota a seguir, vota depois do relator aquele que lhe segue em antiguidade. E aí se vai até o término da bancada e se volta à cabeceira, né? E, com isso, nós temos a alternância, que é sempre democrática, é sempre republicana. Mas não posso, pelo fato de votar por penúltimo, já estando toda a matéria esgotada, deixar de revelar o meu convencimento. O meu convencimento, quer no tocante à preliminar, quer no tocante à matéria de fundo. Presidente, o que houve na espécie e a ação, ela foi ajuizada, e vou ferir, então, a legitimidade, que não é universal. Ela foi ajuizada pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT. Inicialmente, a Lei 13.582, de 2016, do Estado da Bahia, disciplinava tema ligada aos representados pela ABERT. Ou seja, ela versava, essa lei, a publicidade comercial, gênero. Posteriormente, a Lei 13.582 veio a ser substancialmente, é a ótica que exteriorizo, modificada. E veio a ser substancialmente modificada pela Lei 14.045. Antes, vou repetir, disciplinava-se o gênero publicidade comercial. Posteriormente, revogando-se essa previsão, passou-se a disciplinar comunicação mercadológica voltada às crianças no âmbito estadual, nos estabelecimentos de educação básica, o que pode ou não ser veiculado em sala de aula.
Evidentemente, se assim o é, a ABERT, que não tem legitimação universal, ao contrário da OAB, ao contrário dos partidos políticos, deixou de ser parte legítima, ou era, para a lei primitiva, objeto da inicial, reconheço. Mas ocorreu essa modificação substancial e o controle concentrado de constitucionalidade, ele pressupõe lei abstrata, autônoma, em plena vigência. Já não se tem em vigor o dispositivo atacado mediante a inicial, ou seja, a Lei 13.582, que disciplinou realmente no passado publicidade comercial, que todos nós sabemos que a regência normativa é exclusiva da União. O Estado, por melhor que fosse a intenção, já que em direito o meio justifica o fim, mas não o inverso, o fim ao meio, o Estado não podia realmente legislar. Mas já não temos mais em vigor essa lei. Vou repetir a exaustão. Essa lei foi alterada, e foi alterada substancialmente pela 4.045, que, ao invés de repetir a disciplina da publicidade comercial, revogou o dispositivo anterior, da lei anterior, e veio a versar apenas educação, o que pode ou não ser veiculado em sala de aula, que evidentemente não é palco de publicidade comercial como previsto no preceito que revela a competência exclusiva da União. Então, em um primeiro passo, eu tenho que estar prejudicada a ação. Eu creio que não houve nem aditamento, porque não poderia haver, porque a ABERT não teria legitimidade para fazê-lo, para redirecionar a ação contra essa lei superveniente, né? Então, ficou prejudicada a ação. Vou adiante, porque, como eu disse, eu estou votando por penúltimo. Quando, se adotássemos a metodologia dos tribunais em geral do país, eu votaria em terceiro lugar. Vou à matéria. Presidente, digo que, no caso, admitindo que se está atacando, portanto, na visão da maioria, a lei primitiva, que foi superada para mim pela lei nova. No caso, se tem realmente publicidade comercial. A situação hoje é invertida. Ontem, nos defrontamos com uma situação, como eu disse, de cassação com C cedilha, em que o Procurador-Geral da República cassou o pronunciamento escrito e cassou oralmente, na sessão de julgamento, pronunciamento escrito de uma igual a ele, porque o Procurador-Geral da República, eu creio que é um também, procurador. É Procurador-Geral da República em termos de coordenação, como Vossa Excelência é o nosso grande coordenador nas deliberações plenárias. Cassou o parecer escrito da subprocuradora-geral Cláudia Sampaio Marques. Hoje eu vejo digladiando 2 ex-alunos da UNB, digladiando o nosso queridíssimo Humberto Jacques
com então, à época do parecer escrito, Procuradora-Geral da República, ao inverso. Doutora Raquel Elias Ferreira, vou citar o nome como eu a conheci, porque ela ainda não estava casada com Dodger, e hoje, ante o casamento com o americano, Dodger. Faço essa observação. Faço outra observação, presidente. O que justifica a participação da Advocacia Geral da União em processo a envolver a harmonia ou não de lei estadual com a Constituição Federal? Dilo, não estou bancando o Jânio Quadros, o parágrafo 3º do artigo 103 da Constituição Federal. O advogado-geral da União não é, nesses casos, um simples parecerista, ao contrário do Ministério Público como fiscal da lei. Pelo ditame constitucional, artigo 103, parágrafo 3º, ele há de atuar, goste ou não. Às vezes nós não gostamos de certa coisa e somos obrigados a tratá-la. Goste ou não, ele só pode atuar como curador. Eu jamais vi um curador atacar um curatelado. Mas, no caso concreto, ele está atacando. O direito é orgânico e dinâmico. E nessa organização, nessa dinâmica, está a segurança jurídica. Mais uma observação. Vício formal a partir da premissa que a lei em jogo, a pretérita já revogada, disciplinou publicidade comercial. A legitimação concorrente nesse campo? Não. A todos os títulos, em bom vernáculo, em bom português, está no artigo 22, mais precisamente, inciso 29, que a competência é exclusiva, por melhor que seja o objetivo da unidade da federação, da Assembleia Legislativa. A competência é exclusiva da União. Aqui se tem, não, a proteção, e não há dispositivos na Constituição Federal antagônicos. Não a proteção da infância e do adolescente, que aí é concorrente. O que se tem na lei que está sendo examinada pelo colegiado na dicção da maioria, que não é a minha, porque eu penso que a lei já foi substituída, não está mais em vigor, é a publicidade comercial, com um efeito indireto, que eu admito. O teor da lei atacada acaba realmente por proteger a infância e a adolescência. Então, se eu assento que há competência legiferante da União, exclusiva da União, há um vício formal no que a Assembleia, desconhecendo a lei maior, por isso ou por aquilo, potencializando o fim em detrimento do meio, veio a invadir a seara reservada constitucionalmente no artigo 22 da Constituição Federal à União. Vou adiante, já que devo estar atento a um princípio muito caro aos senhores advogados, que é o princípio da eventualidade, de a maioria realmente não perceber como eu percebo as matérias anteriores. Vou adiante e examino em si o vício material
Existe o vício material. Por que existe o vício material? Porque é teor do disposto no parágrafo 4º do artigo 220 da Constituição Federal, que remete realmente à lei. Só pode haver restrição à publicidade nas matérias nele contidas. Não vou ler o preceito, que é do conhecimento de todos. Se se extravasou o preceito exaustivo quanto à limitação, porque a regra é a liberdade, evidentemente se tem um vício material. Então, presidente, em um primeiro passo, concluo no campo da condição da ação, legitimidade da requerente, que ela, não tendo a legitimidade universal, ao contrário da OAB, para dar exemplos, ao contrário dos partidos políticos, ela é parte legítima para atacar o que eu apontei, que não é o apontado pelos colegas, já que ela cuida da defesa dos representados e os interesses dos representados estão situados no campo da publicidade, mediante rádio, televisão ou qualquer veículo de comunicação. Mas como eu parto da premissa de que o controle é exercido não quanto a uma lei revogada, mas quanto à lei em jogo, eu assento que, estando em jogo em si, estando envolvida a proteção da criança e do adolescente, a ABERT não é parte legítima. Em segundo lugar, quanto ao vício formal, partindo da premissa estabelecida pela sempre douta maioria. Em colegiado vence a maioria, não a minoria, né? Num segundo passo, o vício formal, a meu ver, existe. A Assembleia disciplinou matéria da competência exclusiva da União, publicidade comercial. E, por último, sob o ângulo do vício material, o fez, olvidando que o parágrafo 4º do artigo 220 não é simplesmente exemplificativo quanto às matérias em que pode haver restrição à publicidade, é exaustivo. Por isso, vencido na preliminar de legitimidade para a ação da ABERT, acompanho, creio, o relator. Eu não sei se o relator acolhe o vício formal. Não. Eu acolho o vício formal. Acompanho na matéria de fundo propriamente dita, que é o tema material, o relator, julgando, portanto, improcedente o pedido, mas vencido nas duas outras questões. É como voto. Senhor presidente, Vossa Excelência me permite, como relator? Pois não. Com a palavra, o ministro Edson Fachin. Apenas para sinalizar, senhor presidente, que ouvindo as sempre ilustradas intervenções dos eminentes colegas e agora a sempre elucidativa intervenção e voto do nosso decano, o ministro Marco Aurélio, eu incorporo todas as reflexões feitas, especialmente pela ministra Carmen Lúcia, pelo ministro Alexandre de Moraes, e, nada obstante, ainda que tenhamos tentado avançar num caminho de compreensão e tendo em vista essa mutação, essa transformação legislativa, fico nesta conclusão da matéria de fundo, que agora tem a honra de ser acompanhado não nas preliminares, mas sim na matéria de fundo pelo eminente ministro Marco Aurélio, e reitero o meu voto pela improcedência. Perfeito. A ministra Rosa consegue nos ver e nos ouvir, mas ela não aparece na tela, mas desbloqueando o microfone é possível ouvir a sua votação.
Então, ministra Rosa, temos sempre o prazer de vê-la e revê-la, mas Vossa Excelência pode votar, porque nós vamos ouvi-la. A secretaria me informou que ela teria condições de votar, então ela está conectando o áudio. Mas agora também não está conseguindo conectar o áudio. Ministra Rosa, Vossa Excelência nos ouve? Vamos mais uma tentativa, mas aí é uma inversão total, mas eu vou adiantar o meu voto, até guardando mais um pouco, se Sua Excelência, a ministra Rosa, consegue entrar. Se não conseguir, vou consignar que, por problemas técnicos, não foi possível colher... Presidente, senhor presidente. Pois não. Se me permite uma breve consideração antes de Vossa Excelência conferir seu voto. Eu me sinto até confortável, presidente, pela premissa da maioria. E a indagação que eu faço é exatamente para que não haja um eventual embargo ou descumprimento da decisão dessa Corte. Eu não tive essa visão minimalista em relação à premissa que a maioria adotou, de que a lei estaria regulando uma comunicação mercadológica dentro do estabelecimento educacional. Então, vamos sair um pouquinho do mundo fenomênico e vamos para o mundo real. Como é que isso, na prática, funciona? É num circuito de TV? Porque isso, assim, na prática, eu não consegui vislumbrar. O que a lei tentou, provavelmente, com a mudança da expressão propaganda para comunicação mercadológica, que envolve rádio, TV, internet, outdoor, foi vedar a propaganda destinada às crianças, com o pretexto de que elas, dentro dos estabelecimentos de ensino básico, não poderiam ter acesso. Então, a pergunta que fica para o Supremo, para a vida real, é a seguinte: dentro do estado da Bahia, como serão veiculadas na TV e no rádio e na internet as propagandas de sorvete, de doces, de bombons, ou, se for realmente, literalmente, dentro dos ambientes educacionais, eu até refluo meu entendimento e acompanho e fico muito feliz com isso. Mas a intenção do legislador talvez não tenha sido essa. A história, a linha da norma, ela iniciou com a propaganda geral no estado da Bahia. E ela apenas alterou a nomenclatura de propaganda para comunicação mercadológica. Ela trocou 6 por meia dúzia. O que é comunicação mercadológica? A própria lei define, lá no artigo 4º, salvo engano. Mas a definição também é legal. Ela envolve rádio, TV, internet, outdoor. Não é só folder distribuindo ou cartazes dentro das escolas. É só para que fique bem claro o alcance da decisão que estamos proferindo hoje. E se, de fato, essa for a visão da maioria, eu com maior satisfação, eu adiro. Mas a minha preocupação, confesso, é que talvez não fosse essa a intenção do legislador. Vossa Excelência, Vossa Excelência. Reajusta o voto, ministro Cássio, partindo da premissa de que Vossa Excelência entendeu que adota a maioria se adstringiu essa comunicação no espaço físico da escola? No espaço físico, Em sendo assim, Vossa Excelência reajusta e acompanha o relator. Que o meu dissenso é localizado na vedação para as propagandas de rádio e TV e internet sob o pretexto de que elas não atinjam alunos dentro das escolas. Ou seja, é um universo muito pequeno regulando o específico para o geral, né? Bueno. Ministro Edson Fachin havia pedido a palavra. Apenas brevemente, presidente, enquanto tentamos ouvir a ministra Rosa, com Vossa Excelência gentilmente está fazendo todo esse esforço
cibernético, mas apenas para realçar que, na linha agora da intervenção do ministro Nunes Marques, a legislação de 2018 fez essa conformação que foi explicitada por todos, creio, e de modo especial pela ministra Carmen Lúcia, ou seja, é desse universo, tanto que mencionei no voto, que a restrição se dirige, obviamente, a um espaço e a um público relativamente diminuto na dicção da lei de 2018. Portanto, creio que o reajuste do voto do eminente ministro Nunes Marques vem ao encontro do que se explicitou aqui no curso dos debates. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, ministro Fachin, ministro Nunes Marques. Ministra Rosa, Vossa Excelência consegue nos ouvir? Não está. Então, não está havendo possibilidade de escolher o voto da ministra Rosa. Eu, rapidamente, destacaria que o artigo 227 da Constituição Federal, ele estabelece como dever do Estado, com absoluta prioridade, cuidar da alimentação das crianças, de sorte que ele próprio fala sobre a saúde. A alimentação é igual à saúde da criança. Por outro lado, há também um reflexo com relação à área do consumo. E esses dois fatores revelam efetivamente que não há inconstitucionalidade formal, na minha maneira de ver, e, digamos assim, as razões firmadas em documentos transnacionais e na própria Constituição Federal revelam que, materialmente, essa lei não é nem formal, nem materialmente inconstitucional. Eu vou fazer a juntada de voto. Eu trouxe um voto longo também, mas eu vou fazer uma juntada de voto para acompanhar o relator. E anotando aqui, depois desses debates, eu verifico que a maioria acompanhou o relator na improcedência do pedido e o ministro Marco Aurélio julgou extinta a ação em relação à Berti e, no mérito, acompanhou o relator para julgar improcedente o pedido. Está certo esse resultado, ministro? Uma única diferença, meu presidente, é que eu acolho a articulação de vício formal, né? Agora, a partir do momento em que a maioria fixa que em jogo está a proteção à infância ou ao adolescente, né, desaparece o vício formal. Apenas para ficar nas notas a serem gravadas, não é para proclamação. Está ótimo. Presidente, também, para que fique nas notas, eu propus a interpretação conforme, porém, a minha conclusão é absolutamente idêntica à do ministro Fachin, da ministra Carmen. Então, vai constar como obter dictum e fundamentação no meu voto, mas adiro completamente à improcedência da ação. Pois não. Eu agradeço, colegiado, porque com essas readaptações eu proclamo o resultado que, por unanimidade, a Corte julgou improcedente a ação declaratória de inconstitucionalidade. Eu lamento que não conseguimos ouvir a ministra Rosa, mas, findando esse julgamento, são 18 horas e 30 minutos. Acabou, graças a Deus. Eu agradeço. Ministro Alexandre, está pedindo a palavra? Não? Então, é que ficou aberto seu microfone. Estava falando com a minha filha, desculpe. Mas ela não está votando. Então, de acordo com o horário regimental, eu agradeço a colaboração dos colegas, inclusive agora para a proclamação do resultado. Agradeço a participação dos nossos colaboradores. Declaro encerrada a sessão e anunciando que nós voltaremos à sessão plenária no dia 7 de abril, cuja pauta já foi publicada e, posteriormente, publicaremos a pauta do dia 14 de abril também. Muito obrigado, uma boa noite a todos, ministros, advogados, procurador da República, enfim, a todos os senhores. Bom feriado. Senhor presidente. Boa Páscoa.
Senhor presidente, eu gostaria exatamente de desejar a Vossa Excelência uma feliz e santa Páscoa. Muito obrigado. Nós teremos esse momento, que é um momento de reflexão, que é um momento difícil na história, depois de um ano de pandemia, e desejar a Vossa Excelência, que eu sei o peso dessa cadeira. Vossa Excelência já o sabe, não é fácil. Desejar a Vossa Excelência, com toda a serenidade, com toda a tranquilidade que Vossa Excelência tem como líder do Poder Judiciário, de conduzir o nosso Poder Judiciário nesses momentos tão difíceis. Obrigado. Então, gostaria de agradecer a Vossa Excelência como nosso presidente e desejar ao Procurador-Geral da República, na pessoa hoje do Vice-Procurador Humberto Jacques, na pessoa dos advogados que nos acompanham e das advogadas que nos acompanham, das servidoras, na pessoa da doutora Carmen Lilian e de todos aqueles que estão nos assistindo, a imprensa que nos representa, que nos traduz para a sociedade, que é tão importante também. Desejar a todos uma feliz e santa Páscoa, que esse seja um momento realmente que nós possamos ter em Deus, na fé, uma tranquilidade e na esperança a nossa solução. Deus abençoe. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli. Vossa Excelência traduziu as palavras de fé e do coração de todos nós. Está encerrada a sessão.